E se a galáxia te prometesse a arma mais cobiçada da guerra, e na hora H ela olhasse bem dentro de você e dissesse não? Hoje você vai conhecer o contrabandista humano que virou capitão de guerra porque sabia atravessar onde ninguém mais chegava nebulosas tóxicas, cheias de venenos que enganam sensores e devoram casco. E no final, quando o último corredor abrir, eu vou te contar porque a arma viva de Kepler, a tal recompensa final, escolheu meu copiloto alienígena e me deixou com algo maior que a glória. Me chamam de Corsário de Kepler. Nome de batismo, Bento Salazar. Eu trafegava café, códigos e gente, nessa ordem, pelo anel de Kepler, uma faixa de poeira e promessas entre sistemas onde o mapa mente e o vazio cobra pedágio. Minha nave era pequena, rápida e teimosa a canivete. Nunca venci ninguém no tiro longo, venci vivendo mais um dia. Meu copiloto se chama Sael. Espécie, anemita. Os anemitas não navegam olhando, navegam cheirando. É isso mesmo. Eles possuem frondes olfativas internas que provam o vento solar, sentem variações de compostos na poeira, identificam rastros de combustão como um sommelier encontra carvalho num vinho. Onde eu via névoa, Sael dizia, caramelo queimado de metano. Onde meus sensores diziam seguro, o nariz dele avisava morte com perfume de ozônio. A primeira vez que ele entrou na canivete, abriu o painel, encostou o rosto no metal e arrotou um diagnóstico que salvou nossas vidas 2 semanas depois. A guerra chegou como chega fogo em estepe, alguém pisca, alguém espirra, e de repente tem céu laranja. Do lado de lá, o diretório de RET, um consórcio militar que se fingia governo quando precisava de discurso e corporação quando precisava de lucro. Do lado de cá, a aliança. Só que entre os dois, havia a nebulosa Cianeto, um mar de toxinas, poeiras carregadas e microcampos que enlouquecem piloto. Os exércitos formais não atravessavam aquilo nem com reza. Precisavam de gente como eu. A proposta veio num envelope que cheirava a burocracia velha. Carta de Corso. Uma licença oficial para um pirata trabalhar pela aliança. Você lidera os corredores do Cianeto. A gente finge que não sabe quem você era ontem. Você entrega rotas, munição, remédios, gente. Eu sentei em cima do sim por 3 dias, fingindo que calculava risco. Na verdade, eu calculava vergonha. Traficante vira capitão com uma assinatura. Capitão vira herói com uma mentira. E então? Perguntou Sael, deitado na rede que ele instalou na ponte para sentir melhor os cheiros do vazio. Eu assino. Mas a gente faz do nosso jeito. Nosso jeito tem cheiro de quê? Ele sorriu. Curioso. De café e plano B, a nebulosa Cianeto não é bonita. A maioria das nebulosas tem cores que viram pôster. O Cianeto tem tonalidade de livor, um roxo pálido que lembra hematoma antigo. O veneno ali não é figurado. Compostos nitrosos grudam no casco, microcristais de arseno se intrometem em filtros, plumas de cloro dormem em bolsões que estouram com o calor do motor. O radar mente com convicção. A bússola tem medo. Sael, não, ele fechava os olhos, inspirava, e eu via o peito dele levantar com um cuidado que eu nunca tive com o ar. Hoje tem pimenta de plasma no norte, ele dizia, usando palavras que não existem nos manuais. Desvia 2 graus a bombordo. Desviamos. Um feixe de microdescargas correu onde estaríamos. Depois de 3 dessas, eu parei de duvidar. E comecei a aprender a ouvir o jeito dele cheirar. O nariz de Sael tinha dicionário próprio, cheiro de ferro morrendo, cheiro de motor impaciente, cheiro de mentira. Do outro lado da nebulosa, um povoado inteiro esperava remédios. Outra caravana esperava evacuação. Um destacamento da aliança esperava munição. E o diretório esperava que a gente errasse uma curva para praticar etiqueta funerária. A primeira travessia com bandeira de Corso foi no Escorro de Sal, uma garganta do Cianeto, onde a poeira é tão densa que os sensores viram superstição. Entramos de noite, noite no vácuo é piada, mas você entendeu, e saímos com os tanques vazios, a antena mordida, e 3 naves da RET presas em uma armadilha de lama seca que Sael farejou de longe e transformou em atoleiro para idiota. Foi bonito o suficiente para me darem um posto. Capitão, o senhor agora comanda o cardume. O cardume era uma flotilha de retalhos, contrabandistas, pescadores de cometa, mineradores com mau humor, uma capela de saqueadores arrependidos. A gente ria dos uniformes alheios e fazia o trabalho que os uniformes não podiam assinar. E a cada corredor aberto, a aliança soprava uma nova promessa, tem recompensa, tem perdão, tem uma coisa guardada para o fim. A coisa tinha nome, Aurora Negra. Diziam que no coração do Cianeto, dormia uma arma viva forjada por uma civilização extinta, uma espécie de semente que germina dentro de um portador e transforma o corpo em vetor de campo. Com ela, você atravessava armadas com um pensamento, dobrava escudos como quem entorta colher com fé,
calava motores inimigos com um soluço. Diziam que a Aurora escolhia. Não adiantava roubar, comprar, merecer, ela cheirava você por dentro. E dizia sim ou não. Eu nunca acreditei em relíquia. Mas o rumor tem cheiro próprio, e o cardume precisava de algo que unisse gente acostumada a nadar sozinha. A aliança não falava arma, falava compensação estratégica. Gente que tem medo da palavra certa escolhe 3 erradas. Eu ri e aceitei caçar. Sael não riu. Ele não gosta de milagres. Coisas vivas que se fingem de objeto não costumam fazer bem a quem as carrega, ele disse, coçando a fronde nasal com a delicadeza de quem limpa a lente. Você está com medo de que ela me escolha. Eu provoquei, meio brincando, meio com fome. Estou com medo de que você acredite nisso. A procura durou semanas que fediam a metal e café queimado. Descemos em cadáveres de asteroides para ouvir cavernas, sondamos poços magnetizados que sussurravam como baleias de lata, conversamos com gente que jurou ter visto a aurora numa feira, quase morremos 2 vezes porque quase é a unidade de medida quando você vive no cianeto. E como acontece com tudo que de fato existe, a aurora apareceu quando eu já tinha desistido de procurar. Foi numa espécie de claustro de poeira, um bolsão de silêncio no meio da gritaria química. A canivete entrou como faca em tecido, e o painel ficou limpo. Era uma calma que dava medo. Eu estendi a mão por reflexo e quase toquei. Flutuava diante de mim um objeto do tamanho de um coração humano. Não brilhava. Não fazia pose, pulsava devagar. Num ritmo que eu conhecia sem saber de onde, Sael parou na porta da ponte, não avançou. Seus olhos de anemita, mais úmidos que os nossos, mais atentos, se estreitaram como quem tenta lembrar um cheiro de infância. Você sente isso? Perguntei, com a boca seca. Sinto que ela sente você, ele respondeu. Mas não é a você que ela está chamando. Eu pude jurar que ouvi meu nome por um segundo. Uma memória com som de domingo e cheiro de óleo no corredor da doca. Eu quase ri, de nervoso. A aurora se aproximou meio palmo. Eu estiquei os dedos, e então ela recuou 1 centímetro. 1 centímetro que foi uma bofetada. Sael deu um passo. A aurora vibrou. Não, eu sussurrei, sem saber com quem eu falava. Bento. Ele chamou baixo. A aurora foi até ele como coisa que resolve dúvida. Encostou um fio no dorso da mão do meu copiloto, e por uma respiração que pareceu o dia inteiro, os dois ficaram se cheirando. Sim é a palavra. Eu nunca me senti tão fora de uma conversa que acontecia na minha frente. Quando a aurora desligou o fio, Sael tinha o rosto de quem ouviu um segredo impossível de repetir. Ela quer atravessar a nebulosa comigo, ele disse. Ela é uma arma. Ela é uma bússola que canta. Eu quis brigar com as palavras dele. Arma dava medalha. Bússola que canta dá trabalho. Antes que eu resolvesse quem eu estava tentando enganar, o cianeto acordou. 3 fragatas do diretório entraram no bolsão como tubarões que farejam sangue de oportunidade. A primeira soltou microsondas que cheiram como sabão ruim. A segunda acendeu farol de fase que cega sensor. A terceira abriu canal com a fineza de uma bota. Se entregarem o artefato, autorizamos retirada com vida, disse um oficial que nunca faltou no dia da crueldade. Quem nomeou vocês porteiros do nada? Eu respondi, e fechei a transmissão. A aurora entrou no braço de Sael com uma delicadeza que não combinava com a reputação de arma. Ele fechou os olhos. Sabe quando alguém cheira fruta para descobrir se está madura? Ele fez isso com o espaço. Depois sorriu sem dentes. Eu entendi, entendeu o quê? O vento daqui. A aurora não destrói. Ela afina. Na batalha que veio, eu aprendi que existem jeitos de vencer que o relatório militar não sabe escrever. A canivete dançou com um cardume que de repente era orquestra. Sael, com a aurora presa no antebraço, traduziu o cianeto para o meu motor. Agora, Bento. Respira. Solta. Segura. Agora. Cada agora era um desvio em campo neutro, um abraço com poeira que virava escudo, uma cusparada de cloro que passava raspando e não pegava, porque ele sentia a curva que meus olhos não viam. A fragata 1 mordeu nada. A 2 tropeçou numa pluma que não existia um segundo antes. A 3 nos cercou e parou. Carrossel de casco paralisado por falta de coragem, não de energia. Você fez o quê? Eu perguntei, quase rindo. Mostrei o gosto da própria saliva. Sael respondeu. Às vezes, o inimigo se enjoa sozinho. Saímos do bolsão com a aurora, 3 naves inimigas redefinindo o conceito de cercar, e a certeza de que a aliança ia me abraçar com papéis. Abraçou. Com sorrisos, punhos e promessas. O almirante Arão Diniz me atendeu na cúpula de vidro da base de Calisto 4.
Uma sala alta, janelas demais, café de menos. Ele apertou minha mão como quem segura mercadoria frágil. Capitão Salazar, a Aurora Negra muda o jogo. Com ela, eu cortei. A aliança. A humanidade. As espécies signatárias. O meu copiloto. Aaron olhou para Sael como quem olha para um extintor útil, mas fica melhor escondido. Eu reconheço esse olhar. Já fui esse olhar. O artefato deve ser integrado ao nosso instituto. Ele prosseguiu, limpando a voz com protocolo. E o portador, treinado. Portador tem nome. Portador tem função. Eu quase perguntei se Aaron cheirava alguma coisa além do próprio poder. Em vez disso, respirei como Sael me ensinou. Lembrei que a aliança me deu carta de corso e eu dei a ela corredores e de brinde uma esperança embalada. Lembrei também do preço de falar baixo demais e ter que gritar depois. Eu não tinha mais garganta para isso. A Aurora escolheu Sael, eu disse. Não há aliança. Escolhas são políticas, ele devolveu. Essa não. O encontro terminou sem final. Isso é comum quando ninguém quer admitir que tem medo. Saímos com uma programação provisória para estudar a Aurora sob supervisão militar. Tradução queriam entender. Neutralizar, replicar. Sael, que evita ódio como eu evito água parada, me levou para o cais escuro da estação. Isso não vai dar certo. Ele disse, encostando a testa no corrimão. Estão ouvindo a coisa errada. O quê? O barulho do próprio apetite. A notícia correu, como tudo corre quando interessa a quem manda. A aliança capturou a Aurora Negra. O corsário de Kepler muda de lado. Um alienígena veste a arma que vai vencer a guerra. Arma viva escolhe humano para carregar. Escolha o rumor. Todos têm audiência. Do lado do diretório, o contragolpe veio com a rispidez de fábrica, sequestraram 2 colônias no limite do cianeto e anunciaram reeducação atmosférica. A frase significa exatamente o que você está com medo que signifique. A Aurora não foi feita para matar, mas para atravessar. E atravessar, naquele dia, significava salvar milhares de pessoas presas em bolhas que iam virar câmaras. Vamos ao resgate de Glaia, eu disse, colocando a canivete no rumo. Com ou sem autorização. O cardume veio. Ninguém pediu palavra. Às vezes, a democracia é um gesto, não um voto. No caminho, passamos pelo corredor do Siroco, um fio de ar forçado que corre pelo cianeto como veia de criança. Sael inspirou. A Aurora brilhou sem luz. Ela está nervosa. Ele murmurou. Ela sente que não deve cantar sozinha. Eu nunca tinha ouvido medo no timbre dele. O medo de Sael cheirava a cobre. O meu cheirava a café velho. Chegamos a Glaia quando o diretório começava a abrir as válvulas do seu eufemismo. A atmosfera perdeu a dignidade em ondas. A cidade, vista do espaço, parecia uma bolha que alguém suga com canudo. A aliança estava atrasada demais e o diretório estava perto demais. A Aurora encostada no braço do meu copiloto estremeceu como bicho que quer pular do colo. Me solta. Sael disse. Nem pensar. Bento, me solta. Ela precisa de mim lá fora. Você morre. Eu morro se você me amarrar. Eu vivi de controle a vida inteira. Controle é o cobertor com o qual você dorme quando cresceu em doca fria. O problema do cobertor é que ele apaga fogo e apaga também quem você é quando ninguém te vê. Naquele minuto, minha mão virou cobertor. Eu segurei o braço dele. Você é meu amigo. E é por isso que você me segura ou me solta. Eu soltei. Sael saiu pelo ventre da canivete sem traje completo, vestido com membranas anemitas e com a aurora grudada no antebraço como uma brasa fria. A câmera externa mostrou um corpo pequeno contra um nada grande. E então, música. Não de ouvido. De casco. A aurora cantou pelo metal, pelos filtros, pelas válvulas, pelos ossos. Uma frequência que afinava o cianeto. Plumas tóxicas desacoplaram de bolsões como se o ar tivesse desaprendido a obedecer ordem ruim. Microcampos alinharam-se, como poeira dançando num facho de sol. As válvulas do diretório tentaram sugar o que não era mais sugável, e engasgaram. Agora, disse Sael, a voz tão calma que parecia outro universo. Entra pelo lado onde a vergonha não passa. Manobrei. O cardume manobrou. Entramos. Desatamos cabos. Abrimos cápsulas. Puxamos gente. A cidade, com o pouco de ar que sobrou, segurou mais 2 minutos do que seguraria. 2 minutos são uma vida quando você vive no vácuo. Saímos com os pulmões cheios de gente. O diretório nos perseguiu com raiva sem frase. A aliança chegou tarde e quis inventar heróis. Eu deixei. Heróis dão trabalho para outras pessoas. Eu tinha que respirar.
Na volta Sael desmaiou no convés, a Aurora apagada no braço como bicho saciado. Quando abriu os olhos me achou. Eu estava com a mão no rosto dele, como quem confere febre em filho. Doeu? Perguntei. Cheirou como um parto, ele riu sem dentes. Doe e depois dá. Os dias seguintes foram de aplausos que não aquecem e de reuniões que esfriam. O almirante Diniz voltou a falar em integração ao Instituto, escala, doutrina. Fizeram perguntas que tinham a resposta pronta. Como replicar? Como controlar? Como garantir cadeia de comando? Eu vi Sael perdendo cor a cada como. A Aurora no braço dele, respirava leve. Ela não era cativa. Nós éramos. Foi quando chegou a tal recompensa final prometida desde o começo. Medo mal disfarçado de formalidade. O Conselho da Aliança me ofereceu anistia, patente e direito de portar em caráter excepcional o artefato sob supervisão. Traduzindo, a arma escolheu seu amigo, mas a política precisa parecer que escolheu você. Eu olhei o papel. Cheirava a tinta e vergonha. E aí, capitão? Perguntou Aaron, com um sorriso que pede desculpa com arrogância. Eu poderia ter fingido. Poderia ter enganado a Aurora, a mim, a Sael. Poderia ter sido aquele herói que a capa imprime no canto. Eu já menti por menos. Não, eu disse sem floreio. Você está recusando a anistia? Aaron respirou como quem segura o próprio coração com a mão. Ele não é vilão. Ele é um hábito com condecoração. O portador não é você. Ele concluiu, como quem tropeça num degrau que sempre esteve ali. Não, e isso é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu esperava raiva. Veio o alívio. Quando você passa a vida inteira segurando um lugar que não é seu, dizer não sou eu faz o corpo crescer para dentro. Sael, que cheira sentimentos antes da gente senti-los, deu um passo e encostou a testa na minha jeito anemita de dizer obrigado. A Aurora não foi para instituto nenhum. Virou rota. Essa é a parte que ninguém coloca em Nino. A arma mais valiosa da guerra não matou, ela abriu caminhos. Sob o cuidado de Sael e de um pequeno círculo de navegantes anemitas, gente que cheira honestidade no metal. A Aurora afinou 3 nebulosas que eram prisões e viraram pontes. Com o cardume, escoltamos mais comboios de refugiados do que munições. Os relatórios militares detestam essa frase. Paciência. O diretório recuou com a fome ferida. Tentou copiar. Não conseguiu. Tentou roubar. Não entendeu o cheiro. Quando você acredita que o mundo só responde à porrada, o mundo te devolve ruim. O Cianeto passou a tolerar quem vinha com cuidado. E a cuspir quem chegava de bota. E eu virei aquilo que o meu apelido já sugeria sem eu perceber: corsário não é só quem ataca. É quem passa. Levo gente. Levo carta, levo notícia, levo água. Tenho menos tiros para contar, mais histórias para guardar. Às vezes, quando a noite faz silêncio demais, eu lembro da primeira vez que a Aurora recuou 1 centímetro da minha mão. Aquilo me salvou de um tipo de morte que não aparece em estatística, de virar herói do jeito errado. Você me pergunta, foi fácil? Não. Ganhei pouco, perdi padrinhos, me tornei um problema solvível para conselhos que gostam de gente obediente. Em troca, ganhei um amigo que me ensinou a respirar além do oxigênio, uma nave que aprendeu a ouvir, e um rumor novo: o corsário de Kepler é o cara que a arma não escolheu, e por isso a guerra terminou com mais vivos. A canivete continua pequena, rápida e teimosa. Sael continua deitado na rede, cheirando o vazio como quem lê poesia clandestina. Às vezes, a Aurora escapa do braço dele e pousa no painel, só para lembrar que o mundo não cabe no que a gente chama de ferramenta. Quando isso acontece, eu desligo todos os avisos que gritam demais e fico ouvindo o casco. Tem um som, um ronco baixo, que parece gente dormindo depois de chorar. Talvez seja isso que a paz é quando dá certo o cansaço bom. Agora me diz, se a arma mais poderosa da sua guerra te olhasse nos olhos e dissesse não, você teria coragem de responder obrigado? Você abriria mão do herói que o mundo quer para ser o companheiro que o mundo precisa? Se essa história te tocou, curte agora, isso ajuda a empurrar o vídeo para quem precisa ouvir que nem toda vitória tem barulho de explosão. Se inscreve no canal para a gente seguir cruzando nebulosas que a vida joga no caminho. Deixa nos comentários qual foi a Aurora que te disse não, e te salvou mesmo assim, e compartilha com aquela pessoa que acha que só vale a pena quando a glória escolhe o nome dela.